Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Vamos envolver a nossa irmã Mito para fazer nossa prece de gratidão e logo depois as meninas irão dar continuidade ao nosso estudo dessa obra que... A obra Revista Espírita, gente, é uma forma de nós entendermos a construção da doutrina, né? E também o trabalho minucioso do professor Denis Arrivai, né? Então, a Revista Espírita, eu digo que é a história do Espiritismo, da construção dessa doutrina. Vamos orar? É com alegria, Senhor da vida, que te agradecemos por mais este dia, por mais essa oportunidade de encontro, de estudo, de sabermos um pouco mais dessa história do Espiritismo, do trabalho, da dedicação e do esforço do professor Allan Kardec para editar, escrever e colocar essa revista em circulação. Então, te agradecemos essa oportunidade do estudo, que nós possamos aproveitar, que tem lições, histórias e aprendizados muito valiosos, se soubermos estar presentes e aproveitarmos esta oportunidade. E ajuda-nos a ficarmos contigo, que espera e está conosco desde sempre, que assim seja. Nós ainda estamos vendo o artigo do senhor Scandi, uma apreciação da história do maravilhoso, onde ele tece críticas e comentários sobre a obra do senhor Luiz Figuier, que é uma obra em 4 volumes sobre a história do maravilhoso e do sobrenatural. Nós já estamos adiantados, paramos no seguinte ponto, quando ele fala assim: o senhor Luiz Figuier teria feito melhor se intitulasse seu livro Episódios da História do Maravilhoso nos Tempos Modernos, ainda que os episódios que escolheu possam dar origem a sérias objeções. Ninguém jamais atribuiu às prestidigitações de Cagliostro uma significação sobrenatural. Prestidigitação, magia, ilusionismo. E aí a gente aproveita para fazer uma pausa, porque parece que no outro estudo a gente falou Cagliostro, né? Nós falamos o nome incorretamente e é Cagliostro, tá? Que ele era pseudônimo, que ele era viajante, ocultista, alquimista e curandeiro. E ele, muitos consideram ele como um príncipe dos charlatões, mas outros o classificam como entre os ocultistas, ele considera um dos maiores mestres da iniciação do ocultismo no Ocidente. Então não tem sempre tem os prós e os contras, né? Mas aí parece aqui que o senhor Scandi era dos que achavam que ele era um charlatão, porque diz assim: ninguém jamais atribuiu às prestidigitações de Cagliostro uma significação sobrenatural. Era um hábil intrigante que detinha alguns segredos curiosos de que sabia servir-se habilmente para seduzir aqueles que queria explorar. E, sobretudo, um intrigante que possuía numerosos comparsas. Cagliostro merecia antes um lugar na galeria dos precursores revolucionários do que no pandemônio dos feiticeiros. Igualmente, não vemos o que o magnetismo tem a fazer nessa história do maravilhoso, principalmente do ponto de vista em que o senhor Luiz Figuier se colocou. O magnetismo ressalta da Academia de Medicina e da Academia das Ciências, que o desdenharam muito, mas não pode interessar o supranaturalismo, senão por ocasião de algumas de suas manifestações, aliás, negligenciadas pelo senhor Luiz Figuier, a fim de reservar o espaço que consagrou ao relato da vida de Mesmer, das experiências do Marquês de Puységur e do incidente relativo ao famoso relatório do senhor Rousson. Então, quando ele fala que ele não entende porque ele colocou o magnetismo e que não pode interessar ao supranaturalismo, ou seja,
é também crença como sobrenatural. Ele diz o magnetismo não é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que já foi estudada, e ele diz que ele apenas botou para fim de reservar o espaço que consagrou ao relato da vida do Mesmer. E o Mesmer foi Franz Anton Mesmer, que ele nasceu em 23 de maio de 1734 e desencarnou em 5 de março de 1815, aos 80 anos. Ele foi um médico alemão e fundador da teoria do magnetismo animal chamada mesmerismo. Devido às suas alegações parapsicológicas e outras consideradas pseudocientíficas, foi definido por alguns um charlatão e, ao mesmo tempo, foi relatado como precursor do primeiro movimento em larga escala a trazer atenção para o desenvolvimento do mundo acadêmico ocidental para os fenômenos paranormais, sendo assim muito respeitado por outros. O mesmerismo ou magnetismo animal é uma carga de energia vital que fluía pelo corpo e poderia ser manipulada para curar doenças físicas e mentais. Seu método envolvia sessões em que ele aplicava passes magnéticos nos pacientes, alegando curar diversas condições. Então, mesmo naquela época, o magnetismo ou o mesmerismo tinha os que atacavam e tinha os que defendiam. E hoje a gente já sabe, a ciência já sabe, que o magnetismo animal, essa energia vital que flui dos corpos, né, seja animais ou seja humanos, ela verdadeiramente existe. Então, naquela época ainda tinha essa controvérsia e essa discussão. Mas hoje em dia já tem estudos científicos sobre o passe, sobre o reiki, e são estudos que comprovam a eficácia e a eficiência dessas energias. E o senhor Pissegu, que é o Armand-Marie Jacques de Chastenet de Pissegu. Nasceu em 1751, desencarnou em 1825, foi um coronel de artilharia, ficou conhecido por suas experiências a partir da prática do magnetismo animal em seres humanos. E esse animal é de ânima, tá? É. O senhor Rousson, que é o próximo do relatório Rousson, achei interessante porque Henri-Marie Rousson nasceu em 1772 e desencarnou em 1853, aos 80 anos, em Paris, na França. E o principal trabalho dele foi implantar o mesmerismo ou magnetismo e a homeopatia no Hospital Hotel Dieu. Era um hospital grande, ele era o diretor e ele colocou como tratamento também o magnetismo. E o relatório de Rousson destacava-se seu apoio à prática do mesmerismo ou magnetismo, defendendo a sua legitimidade científica e terapêutica. Ele argumentava que os fenômenos não podiam ser reduzidos apenas à imaginação ou fraude, mas indicavam a existência de um fluido magnético influenciando o corpo humano. Então, isso daí o senhor Louis Figuier não comentou, né? Então, um hospital grande, que era esse hospital, utilizava essa prática, que depois foi colocada de lado. E o senhor Scandi continua. Há 2 anos tratamos dessa importante questão, né, do magnetismo, e a ela não voltaremos, pois apenas nos repetiríamos. Então, aqui dá para entender que ele é um defensor, um estudioso do magnetismo também. Também deixaremos de lado a das mesas girantes, que examinamos na mesma época. Entretanto, muito haveria a dizer sobre a explicação natural e física que o senhor Louis Figuier pretende dar dessa dança das mesas e das manifestações que se lhe seguem. Mas é preciso saber limitar-se. Deixemo-lo, pois, debater-se com a Revista Espiritualista e com a Revista Espírita, 2 revistas publicadas em Paris pelos adeptos da crença na manifestação dos espíritos, que o acusam de ter escrito o seu requisitório sem haver previamente ouvido as testemunhas e consultado as peças do processo. Uma e outra, ou seja, tanto a espiritualista como a revista espírita, afirmam que ele jamais assistiu a uma única sessão espiritualista e que a sua chegada
teve o cuidado de declarar que sua opinião estava formada e nada faria mudá-la. Ou seja, ele já chegou lá todo prevenido, todo defendido, então não tinha como ele aprender nada. Nem adianta vocês me dizerem nada, que eu já vou escrever sobre isso, que é tudo truque e embuste. É verdade? Não sabemos, diz o Sr. Skandi sobre ele ter dito isso. Tudo quanto podemos afirmar é que, depois de ter repelido, com justa razão, a solução do Sr. Babinet pelos movimentos nascentes e inconscientes, acabou adotando-a por conta própria. Tanto é ele inconsciente do que pensa e escreve. Eis a prova. Abre aspas, ele vai fazer uma citação do Louis Figuier. Nessas reuniões de pessoas fixamente ligadas durante 20 minutos ou meia hora a formar a corrente, mãos abertas sobre a mesa, sem ter a liberdade de distrair, mesmo por um instante, a atenção da operação em que tomam parte, a maioria não experimenta nenhum efeito particular. Mas é muito difícil que uma delas, uma só que se queira, por um momento, não caia no estado hipnótico ou biológico. O hipnotismo lhe dá resposta a tudo, como veremos mais tarde. Faz uma menção o Sr. Figuier, o Sr. Skandi para o Sr. Figuier. E continua a citação do Figuier. Não é necessário que esse estado dure mais que um segundo para que o fenômeno esperado se realize. O membro da corrente caído nesse meio sono nervoso, não mais tendo consciência de seus atos, e ele grifa essa parte, não mais tendo consciência de seus atos, nem outro pensamento senão a ideia fixa da rotação da mesa, imprime, sem o saber, o movimento ao móvel. Fecha aspas. E aí o Sr. Skandi fala: por que então não começaria a troçar de si mesmo, uma vez que gostava de troçar do Sr. Babinet? Teria sido lógico, sobretudo depois de ter anunciado que vinha esclarecer o mistério, desde que só colocava em sua lanterna uma luzinha tão ridícula quanto a que antes havia iluminado o sábio acadêmico. Mas a lógica e o Sr. Louis Figuier divorciaram-se nessa história do maravilhoso. Por mais pretendam os ecos que eles vão falar, seus esforços só conseguem repetir o que ouvem. Ou seja, que o Sr. Figuier ia resolver a questão. E ele acabou repetindo a teoria do Sr. Babinet, que ele dizia que as pessoas se reuniam e alguém entrava em um estado hipnótico ou um estado biológico, que é de um sono induzido, e daí essa pessoa, sem saber como, né, começava a movimentar a mesa. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que antes o Sr. Figuier, ele zombava do Sr. Babinet e ele acabou usando a mesma explicação do Babinet. E aí por isso que ele diz que o Sr. Figuier e a lógica se separaram, porque ele fala uma coisa e depois diz outra. Quanto aos longos capítulos consagrados à varinha mágica, e em particular a Jacques Aymar, e aí temos umas notas para Jacques Aymar. Jacques Aymar nasceu em 1662, não tem um ano que desencarnou, rabdomante, que criou fama por sua habilidade em descobrir coisas e desvendar casos policiais por meio de rabdomancia, de radiestesia, de colocar, não sei se vocês já viram, de fazer de radiestesia, de colocar o pêndulo. A varinha mágica também é esse mesmo princípio de radiestesia, que ela vai dizer onde estão os objetos, onde está, se você tem alguma coisa. Tem gente que faz consulta com o pêndulo para ver qual é a parte do corpo que está precisando com baixa de energia e tudo isso. Então, é isso que é a radiestesia. E as varinhas mágicas também. São varinhas de ferro. Uhum. Quanto aos longos capítulos consagrados à varinha mágica, e em particular a Jacques Aymar, inicialmente nos permitimos observar-lhe que ele se ilude se pensa que o problema foi estudado suficientemente pelo Sr. Chevreul. E aí tem uma nota para o Sr. Eugène Michel Chevreul.
Eugène Michel Chevret nasceu em 1786 e desencarnou em 1889. Químico francês. Em 1812, uma comissão da academia, presidida por Chevret, tinha concluído pela negação da radiestesia e, desde então, esse acadêmico se tornou um quanto mais detrator do fenômeno radiestésico. E aí ele está dizendo que o senhor Louis Figuier acha que o senhor Chevret estudou suficientemente, e ele está dizendo que ele se engana se ele está pensando isso. É uma fantasia que pode deixar, se bem lhe parecer, àquele sábio, ao senhor Chevret, que ele estudou muito. É uma fantasia ele imaginar que o senhor Chevret estudou muito, né? Porém, fora da Academia das Ciências, não encontrará ninguém que admita que a teoria do pêndulo explorador responda a todas as objeções. A frase atribuída a Galileu, abre aspas, e contudo ela gira, fecha aspas, poderia muito bem ser aplicada à varinha mágica. Ela girou e gira a despeito dos céticos que negam o movimento, porque se recusam a ver. Os milhares de exemplos que poderíamos citar, e que cita o próprio senhor Louis Figuier, atestam a realidade do fenômeno. Gira por um impulso diabólico ou espírita, como se diria hoje, ou sob a impressão que recebe de alguns eflúvios desconhecidos? Repelimos com muito gosto qualquer influência sobrenatural, embora ela possa ser admitida em certos casos. O que não nos parece provado é a inexistência de fluidos desconhecidos. Entre outros, conta o fluido magnético numerosos partidários, cujas afirmações merecem tanta autoridade quanto as negações de seus adversários. Ou seja, existe alguma coisa, eu não sei o que é, ele diz, mas existe. Então, o senhor Figuier não pode dizer que não existe quando tanta gente tem estudado e tem visto os fenômenos. E nem ele pode dizer que tudo é embuste ou é ilusionismo ou é mágica. Porque até hoje ainda tem gente que usa radiestesia, ainda tem gente que usa os pêndulos. E como em todos os locais, existem os charlatões e os que fazem a ciência ou o uso da técnica com veracidade, né? Assim como tem médium que faz charlatanismo de dizer que recebe mensagem a toda hora, como tem um médium verdadeiro que diz, olha, como dizia o Chico, eu não posso provocar uma mensagem, o telefone só toca de lá para cá. Então tem gente que tem responsabilidade e tem gente que é irresponsável. E quando ele citou ali o Galileu Galilei, ele nasceu em 1564 e desencarnou em 1642, é o astrônomo, matemático, físico e filósofo italiano, que ele pegou o estudo de Copérnico e disse que realmente não era o Sol que girava, era a Terra que girava, e ele foi chamado para os papas na Inquisição para negar isso, né? Dentro da hora da confissão, mas que quando ele saiu ele diz, mas que ela gira, ela gira. Mas o Galileu, e uma coisa interessante da história do Galileu, que a gente pensa assim, ele saiu e estava livre. Não, depois desse julgamento da Inquisição, ele passou o resto da vida dele em prisão domiciliar. Ele não ficou mais livre, não. E continuou o senhor Scandi. Seja como for, a varinha mágica realizou maravilhas que podem nada ter de sobrenatural, mas que a ciência é incapaz de explicar. Ela que, aliás, muito pouco explica de todas as que vemos produzir-se diariamente à nossa volta, na vida do menor pé de erva. A modéstia é uma virtude que lhe faz falta e que ele faria bem em adquirir. A ciência também não explica um monte de coisa e nem por isso o senhor Figuier está falando. Entre outras maravilhas, as que realizava Jacques Aimar, do qual falamos há pouco, mereciam ser relatadas minuciosamente. Certa vez, entre outras, ele foi chamado a Lyon no dia seguinte a um grande crime cometido naquela cidade. Armado de sua varinha, explorou a adega que tinha sido o teatro do crime, declarando que os assassinos eram 3. Ou seja, o senhor Aimar era um
Radiestesista. Um radiestesista, e ele descobria coisas e desvendas casos policiais por meio da radiestesia. E aí ele vai contar um caso específico. Houve um crime e ele foi chamado. E só de chegar no crime com a varinha, ele disse que eram três os assassinos. Repetindo, olha. Certa vez, entre outras, ele foi chamado a Lyon no dia seguinte a um grande crime cometido naquela cidade. Armado de sua varinha, explorou a adega que tinha sido o teatro do crime, declarando que os assassinos eram 3. Chegou com a varinha, tá? Três criminosos. Ele sabia, 3, vamos. Depois, começou a seguir suas pegadas que o conduziram a um jardineiro, cuja casa estava situada à margem do Ródano, rio que nasce na Suíça e termina na França, o qual afirmou, o jardineiro, que eles haviam ali entrado e bebido uma garrafa de vinho. Chegou na adega, 3 criminosos. Foi seguindo a varinha com a radioestesia, chegou na casa do jardineiro e disse, aqui eles pararam e beberam. Aí o jardineiro, aqui não. Aí ele disse, aqui sim. Aí, peraí que eu vou falar com meus filhos então. Aí os filhos disseram, bora seguir. O jardineiro protestou, negando, mas interrogados, seus filhos pequenos confessaram que 3 indivíduos tinham vindo na ausência do pai e que lhes haviam vendido vinho. Então Aimar, o investigador com a varinha, retomando o caminho e sempre conduzido pela varinha, descobriu o local onde tinham embarcado no Ródano. Entrou numa canoa, desceu em todos os lugares onde eles desceram, foi ao campo de Sablon, entre Vienne e Saint-Vallier, achou que ali demoraram alguns dias. Gente, tudo isso é com a varinha, não é GPS, tá? É varinha de radiestesia. Segundo o senhor Scandi. Achou que ali haviam demorado alguns dias. Continuou a sua perseguição e de etapa em etapa chegou até Beaucaire, em plena feira, percorrendo as suas ruas apinhadas de gente e se detendo diante da porta da prisão, onde entrou e apontou um pequeno corcunda como um dos assassinos. A seguir, suas investigações lhe apontaram que os outros 2 tinham se dirigido para os lados de Nimes, mas as autoridades policiais não quiseram levar suas pesquisas mais longe. Conduzido a Lyon, o corcunda confessou o crime e foi esquartejado vivo. Eis a proeza de Jacques Aimar, e proezas tão surpreendentes quanto estas são numerosas em sua vida. O senhor Louis Viguier o admite em todas as circunstâncias. Aliás, não podia fazer de outro modo, desde que é atestado por centenas de testemunhas cuja veracidade não se pode suspeitar. Abre aspas. Por 3 relatos e várias cartas concordantes, escritas pelas testemunhas e pelos magistrados, homens igualmente honrados e desinteressados, e que ninguém, no público contemporâneo, suspeitou de um acordo verdadeiramente impossível entre eles. Essas são as pessoas que são testemunhas, magistrados, letrados, e fecha aspas. Isso é uma citação do próprio Figuier. Isso é só para ele estar mostrando que como o senhor Figuier se contradiz. Porque uma hora ele diz que isso não existe, que isso é crendice, e ele mesmo aponta depois o que os outros dizem que isso realmente ocorreu. Então, ele mesmo, na obra dele, ele se contradiz. Mas, como aqui uma explicação física não podia ser aventada, ele se viu obrigado a renunciar ao seu processo ordinário e se atirou num labirinto de suposições mais engenhosas que verossímeis, o senhor Louis Figuier. Transforma Jacques Aimar num agente de polícia de uma perspicácia que suplanta a do senhor Sartines, por mais célebre que seja. E o senhor Sartines foi um importante estadista francês do século XVIII que ocupou o cargo de grande influência durante os reinados de Luís XIV e Luís XV. Estudou direito em Paris, ele era um criminalista, tenente-general da Polícia de Paris, secretário de Estado da Marinha. E aí ele faz essa comparação com esse ilustre senhor, dizendo que o senhor Jacques parecia um agente de polícia muito mais perspicaz que o senhor de Sartines,
por mais célebre que seja. Junto a ele, nossos mais inteligentes chefes de polícia de segurança não passariam de escolares. Ele supõe, assim, que esse agitador de varinha, durante as 3 ou 4 horas passadas em Lyon, antes de começar suas experiências, teve tempo de colher informações e descobrir o que as próprias autoridades judiciárias ignoravam. Foi à casa do jardineiro porque era de presumir que os assassinos tivessem embarcado no Ródano a fim de se afastarem mais depressa. Adivinhou que tinham bebido vinho porque tinham sede. Abordou a margem do rio em toda parte onde se soube que eles tinham realmente atracado, porque esses lugares habituais de acostagem lhe eram conhecidos. Deteve-se no campo de Sablon porque era evidente que queriam ver o espetáculo da reunião de tropas. Dirigiu-se a Beaucaire porque era certo que o desejo de dar um bom golpe ali os teria conduzido. Parou finalmente à porta da prisão porque era provável que um deles tivesse tido o azar de ser preso. Abre aspas. Eis porque vossa filha é muda, diz Saganarelli. E quem foi Saganarelli? É um personagem icônico criado por Molière, aparecendo em várias de suas peças. É retratado como um homem de classe média, muitas vezes cômico, que se envolveu em situações absurdas devido às suas próprias falhas, como ciúme, ignorância ou presunção. A frase pode ser usada como algo semelhante para um diagnóstico absurdo. Tipo assim, tua filha não fala porque ela é surda. E aí ele diz que o senhor Jacques Aimar é um gênio. Pesquisou tudo isso, é porque ele era gênio. Então, é um óbvio. Isso também prova que, assim, quando a pessoa quer refutar, ela refuta. Não interessa. Quando a pessoa quer inventar coisas, não adianta, por mais que seja óbvio, ela vai inventar o que ela quiser. E o senhor Louis Figuier não diz melhor nem diferente. Sobretudo crê triunfar, porque Jacques Aimar, tendo sido mais tarde chamado a Paris pelos rumores de sua fama, aí viu sua perspicácia sofrer reais fracassos, ao lado de alguns triunfos reais também. Mas por esses eclipses que lhe valeram certo desfavor, menos que qualquer outro, o senhor Louis Figuier lhe devia censurar. Menos que qualquer outro, ele poderia se sentir autorizado para o declarar um impostor. Ele que sabe melhor que ninguém, ele que reconhece, a propósito do magnetismo, que esses gêneros de experiências são caprichosos, bem-sucedidos num dia e malogrados no outro. A essa inconsequência ele junta, por fim, uma segunda, menos desculpável. Não contente de acusar Jacques Aimar de charlatanismo, pronuncia a mesma condenação contra quase todos os giradores de varinha, cujos gestos e feitos relata, e na discussão ele diz, abre aspas, entre os numerosos adeptos práticos, só um pequeno número era de má fé. Ainda não o eram sempre. O maior número operava com inteira sinceridade. Realmente a varinha girava em suas mãos, independente de qualquer artifício, e o fenômeno, enquanto fato, era bem real. Fecha aspas. Bem, muito bem, não pode ser melhor. Aí está a verdade. Mas como e por que girava? Impossível escapar a essa interrogação indiscreta. Ora, o senhor Louis Figuier responde assim, abre aspas, esse movimento da varinha era operado em virtude de um ato de seu pensamento e sem que eles tivessem a menor consciência dessa ação secreta de sua vontade. Fecha aspas. Sempre essa inconsciência, mais maravilhosa que o maravilhoso que repele. Acredite quem quiser. Assinado Scandi. E assim nós encerramos essa crítica que Kardec achou por bem publicar, mostrando que não era só ele que era contra, ou que tinha objeções, na verdade, contra o senhor Figuier, a forma que ele escreveu, e botou transcreveu aqui na revista essa crítica bem grande, por sinal, para mostrar que havia muitas falhas na obra do senhor Figuier. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, depois de muitos estudos, muitas pesquisas, agradecemos ao Senhor Jesus a oportunidade desse trabalho, desse estudo, aos amigos espirituais e agradecemos sempre a oportunidade de trabalho. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.